Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo. De volta aqui com mais um review de um episódio de Demolidor Renascido. Dessa vez a Marvel liberou 2 episódios na semana, então a gente vai fazer o review aqui do episódio 5 e do episódio 6, beleza? Então, sem mais enrolar, vamos lá falar um pouquinho sobre Demolidor Renascido e como essa série está desenrolando dentro da Disney Plus. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo, curta o vídeo, isso é muito importante para a divulgação do canal e para o crescimento aqui, beleza? Se você está assistindo Demolidor também, já comenta aí embaixo o que é que você está achando da série. Se você acha que precisa melhorar, acha que a série está indo por um bom caminho, enfim, deixa aí embaixo nos comentários tudo que vocês acham ou estão achando de Demolidor Renascido, beleza? Mas vamos lá falar um pouquinho sobre o episódio 5 e 6 de Demolidor. Bem, eu já adianto que o episódio 5 ele não agregou muito no decorrer, na trama em si. O episódio foi mais um episódio atípico do que a gente estava acostumado dos últimos 4 episódios passados. Esse 5º episódio foi mais um episódio isolado, vamos dizer assim. Porque o Matt ele estava atrás de um empréstimo do banco para tocar a sua empresa, mas meio que deu tudo errado lá. Houve um roubo no banco e teve um pequeno detalhe nessa trama, nessa história do banco, que é bastante interessante, que é o aparecimento do pai da Kamala. Lembram da Kamala? Ou seja, a Miss Marvel, lembram dela? Pois é, o pai dela apareceu na série, e para quem estava questionando se Demolidor ia realmente fazer parte do UCM, tá aí a resposta. A Kamala, ou o pai da Kamala, a Kamala também foi citada na conversa, mas o pai da Kamala apareceu como um trabalhador do banco. Então toda a trama desse 5º episódio foi dentro do banco, com o roubo de umas joias por alguns ladrões. E aí o Matt teve que partir para o seu lado herói, te deixando um pouco ou meio a meio, porque dentro de toda a perspectiva do roubo, ele teve que fazer um equilíbrio total sobre o seu lado vigilante e o seu lado advogado. Porque como a gente sabe, no tribunal o Matt é um demolidor, porque o cara é muito bom. Mas a gente sabe também que como vigilante ele é melhor ainda, então ele fez o melhor dos dois mundos. Dentro desse episódio ele teve que equilibrar ao máximo o fato dele ter a pinta de advogado, de jurista, como o próprio ladrão chamou ele de jurista, e ele teve que fazer justamente esse equilíbrio entre o vigilante, que é o demolidor, e esse do jurista. E aí é onde entra toda a perspicácia do Matt. Ele teve que fazer todo um jogo, um malabarismo para levar aqueles ladrões na conversa e simplesmente dar tudo certo no final das contas, porque eu tava me sentindo assistindo La Casa de Papel, sinceramente. O episódio não foi ruim, não é que o episódio tenha sido ruim, é que tipo não agregou na história em si. A história estava indo por um caminho e de repente o 5º episódio é um episódio completamente paralelo. Não que o episódio tenha sido ruim, não, mas não teve muito a agregar no restante da história como foi nos 4 episódios passados. Mas aí vocês lembram, quem assistiu os outros reviews dos outros episódios, lembra que eu falei que as lutas nos primeiros episódios, no primeiro episódio em específico, estava meio nebulosa. Eu não conseguia identificar se realmente era aquilo ou era a coreografia, ou era que tinha muita fumaça e tal. Nesse 5º episódio teve outra luta e eu vou dizer pra vocês, tá muito mal feito. Eu não gostei da coreografia das lutas, não sei o que é que vocês acharam, mas eu tô achando muito fraco. A história em si, como desenrola, a atuação do ator que faz o médico, eu esqueci o nome dele agora, o Charlie Fox, um desses dois. Tá muito boa. Mas as cenas de luta, as coreografias não tá me agradando. Não parece dança. Não parece luta, tá parecendo uma dança. Tá parecendo justamente uma coreografia. O que era para parecer uma luta tá parecendo uma simples coreografia. Então, mas de resto, tirando isso, a série tá indo por um caminho muito legal. Apesar de que esse 5º episódio não agregou em nada nos outros 4 episódios. O episódio 6, por outro lado, já faz um completo paralelo e é bem mais complexo do que o episódio 5, que não teve nada a ver com a história. O episódio 6 ele já começa a introduzir de fato o Muso, que já foi mostrado de relance nos outros episódios, e foi retratado o que realmente
ele é e o que realmente ele estava fazendo dentro da cidade de Nova York. O episódio 6 foi basicamente focado nesses três personagens, no Muso, no Fisk e no Matt. Porque o Matt, ele tem agora a problemática que sua namorada está escrevendo um livro sobre os vigilantes. Já se não bastasse ele ter que lidar com o Fisk, ter que lidar com os problemas sociais dentro da cidade de Nova York, agora vai ter que cortar um dobrado para não ludibriar, mas meio que tirar o foco da sua namorada desse assunto dos vigilantes. Porque ela simplesmente queria uma entrevista com o Justiceiro. Tem noção a garota? Meu Deus do céu. Então o Matt vai ter que cortar um dobrado para fazer com que ela tire isso da cabeça ou faça por outros meios e escrever esse livro que não seja contato direto com os vigilantes e principalmente com o Justiceiro. E por outro lado, o Fisk tendo problemas na prefeitura. A gente sabe que nos outros 4 episódios ele já estava tendo problemas, tanto pela opinião pública que estava dividida, tanto pelo Muso que estava pintando a tristeza na cidade, e a gente nesse 6º episódio já descobriu o que é que ele estava fazendo. Então nesse 6º episódio o Fisk tem mais problemas, que agora é com a classe alta da cidade. Ele completamente descobre que eles não estão nem aí para ele. Sabe que quem comanda a cidade de Nova York é quem realmente tem dinheiro. E ele num jantar, ele descobriu isso da pior forma, porque ele e a Vanessa foram nesse jantar e simplesmente foram esnobados e simplesmente, para não dizer, xingados e desrespeitados pela elite de Nova York. E aí é que ele descobre que ele meio que tá sozinho nessa história de prefeitura e nessa história de política dentro da cidade. E aí quando a história do Muso chega aos ouvidos do prefeito de Nova York, vulgo Wilson Fisk. E aí é que ele descobre que todas as pichações da cidade são feitas com sangue humano misturado com outros compostos químicos. E isso faz com que o Fisk tome uma medida que, sinceramente, ele já estava querendo há muito tempo, na minha opinião, que era montar esse esquadrão anti-vigilante. Velho, ele montou esse esquadrão para meio que pegar o Muso, só que ele tá com completas outras intenções por trás disso. Porque ele pegou todos os piores policiais do esquadrão de Nova York para fazer isso. Os mais violentos e os mais fora da lei, vamos dizer, entre aspas. Porque nos outros 4 episódios a gente viu que esse tratar da polícia de Nova York com o abuso do poder, por ter um distintivo e poder fazer o que quiser, como eu falei no meu outro review também, era um assunto muito forte dentro da série. E agora que completamente isso vai vir à tona. Porque como ele montou esse esquadrão, o Matt ele automaticamente vai ter que voltar a fazer a sua ação como vigilante. Então a série vai abordar muito mais isso, o Matt como vigilante e não como advogado. E a anarquia, que vamos chamar de anarquia, que os policiais vão fazer agora na cidade caçando os vigilantes. E sinceramente era tudo que o Fisk queria, vai dizer que não. Porque na conversa que ele teve com o Matt, ele disse: não fique no meu caminho, eu não quero vigilantes na cidade. Então qualquer pontinha de vigilante que aparecer na cidade, seja o Muso, seja o Justiceiro, seja o Demolidor, seja quem for, esse esquadrão vai entrar em cena e vai ser um banho de sangue. É por isso que eu tô dizendo, o Matt vai voltar, e já meio que voltou, porque no decorrer do episódio, a sobrinha do Tigre Branco, ela meio que volta. E nos quadrinhos a gente sabe que ela que assume o manto e ela vira a Tigresa Branca. Então, não sei se a série vai muito por esse caminho, vai deixar ela fixa, vai deixar ela com o manto do Tigre Branco, não sei. Mas que ela tá voltando e fazendo algumas aparições pontuais, ela tá. Porque ela já apareceu nos outros episódios, assim que ele morreu. E agora ela apareceu de volta no escritório do Matt. E mais pra frente ela vai atrás do Muso simplesmente sozinha. Não que ela vai atrás do Muso, mas ela vai investigar a morte do tio. Porque ela tá dizendo que ninguém tá dando a bola, ninguém tá fazendo nada por isso, incluindo o Matt. Então ela meio que vai investigar sozinha essas coisas e vai parar nas mãos do Muso. E aí é quando o Matt, ou o Demolidor, volta e entra em ação. E é aí que tem uma luta e um paralelo fantástico no final do episódio entre o Fisk e o Demolidor, mostrando que apesar da violência os dois são completamente diferentes. Enquanto o Fisk
ele meio que vai fazer ou realizar o seu desejo, que era descer o cacete no amante da Vanessa, que ele mantém preso, como vocês já sabem, porque eu já citei isso no meu outro review. Então ele meio que vai saciar a sua sede de sangue com uma brincadeirinha com ele. Então esse paralelo entre o Matt e o Fisk tá sensacional. Enquanto o Matt tá lutando para salvar a Angela, o Fisk tá saboreando a doce vingança de descer o cacete no amante da Vanessa. E isso fica num paralelo bastante interessante, porque apesar, como eu disse, das cenas de lutas do Demolidor não ser uma das melhores, a coreografia parece uma coreografia, não parece uma luta. Por mais que ele seja na força bruta, só soco, só pancadaria, não necessariamente artes marciais e força bruta, não tem que necessariamente ter uma coreografia em específico. Então ficou muito bom. Ele simplesmente acabou com o cara, ele deixou o cara a ponto de morrer, enquanto o Matt usava das suas habilidades para salvar a Angela. Mas esse paralelo serviu justamente para isso, para mostrar que os dois são completamente diferentes. Um é o ponto da ignorância e da brutalidade, que é o Wilson Fisk, e o outro é o ponto da justiça, que é o Demolidor ou Matt Murdock. Ele faz as duas vias, como advogado e como vigilante. E nesse final de sexto episódio, ele mostrou o porquê dele ser o Demolidor e o porquê dele ser um ótimo advogado. Então, o episódio 6, ao contrário do episódio 5, já somou muito para a história, complementando os outros episódios do 4, tirando o 5, que foi meio que um paralelo. Mas eu gostei bastante desse sexto episódio porque teve mais complexidade, teve mais injeção na história em si. Mas o que é que vocês acharam? Deixa aí embaixo nos comentários se vocês estão gostando da série, do rumo que a série está tomando. Apesar que o quinto episódio não teve muito a agregar, mas o sexto já teve uma complexidade bacana e a amostragem do Muso como o vilão. A gente sabe que uma hora ou outra o Matt ele tinha que voltar como Demolidor, seja por conta do Muso ou por conta do esquadrão que o Fisk montou agora, anti-vigilante. A gente não sabe ainda como vai se desenrolar, se o Justiceiro vai ter uma ação mais profunda dentro da série ou vai ser aparições pontuais. Mas a gente espera que tenha muita ação e que, sinceramente, essas lutas melhorem, porque a série tá muito gostosa de assistir, mas muito boa. Agora essas lutas, velho, não me convence, não me convence. Mas e aí? Gostaram, não gostaram? Deixa aí embaixo nos comentários o que é que você achou da série, o que é que você tá achando, beleza? Eu vou ficando por aqui com mais um review do Demolidor e a gente se vê na próxima, galera. Fui!